Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Nesta nossa segunda videoaula, vamos analisar a poesia, ou seja, é o segundo nível de leitura. Então, já prepara aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, o ambiente onde você vai estudar e revisar esta videoaula. Então, vem comigo. Muito bem, voltamos aqui para a nossa segunda videoaula sobre como ler e entender um poema. E hoje nós vamos falar sobre o segundo nível de leitura, que é o ler para analisar. E qual é o nosso objetivo? No ler para analisar, acompanha aqui comigo, nosso objetivo é responder essa pergunta: como o poeta dispôs forma e conteúdo, isto é, como o seu poema foi organizado, como ele pensou no poema. Forma é propriamente o visual do poema, como ele está organizado na folha de papel, ou, aqui no caso, no quadro. E o conteúdo, o assunto do poema. E aí, qual é o passo a passo para nós tratarmos deste segundo, deste segundo nível? Vamos analisar aqui a estratégia narrativa, a forma poética, a fonética, ou seja, o som, analisar a parte de som do poema, morfologia, sintaxe, semântica e o contexto. Então, vamos começar? Bem, nesse caso aqui, forma narrativa, eu vou ler aqui um trecho recomendado pela professora Susan Bauer. O que ela diz? A professora Susan Wause Bauer fala sobre a estratégia básica do poema. Você tem que descobrir como o poema apresenta suas ideias. Por exemplo, teria o poeta optado por contar uma história com começo, meio e fim? Ou será que o poeta apresentou uma discussão com premissas e uma conclusão final? Depois consulta o significado de palavras que eu falar aqui e você não souber, tá bom? Já é um exercício extra. Ou estará o poeta descrevendo uma experiência? Em caso positivo, será que essa experiência é física ou mental? Ou estará o poeta descrevendo um lugar físico, um objeto ou uma sensação e permitindo que isso represente alguma outra realidade não física? Ou será que o poema está evocando um estado de espírito, sentimento, ideia ou emoção? Ou pode ser que o poeta esteja combinando as estratégias anteriores. No caso do nosso poema aqui, nós sabemos que ele está contando uma história que dá para perceber claramente que tem um início, meio e fim. Bem, essa é a primeira parte, né? Então, uma vez que nós definimos isso, nós vamos agora falar sobre a forma poética. Como eu falei na aula anterior, é um soneto. Qual é a característica do soneto? O soneto, um pequeno som, um pequeno poema, ele é dividido, ele tem 14 versos, então ele é formado por dois quartetos e dois tercetos, isto é, duas estrofes com 4 versos e duas estrofes com 3 versos. É uma recomendação que eu faço para você na hora que você estiver analisando, cadê? Tá aqui. É começar numerando cada verso. Isso vai facilitar. Então, como vai facilitar, é o que nós vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Eis aí, então, os 14 versos. Vamos falar um pouco sobre os sons. Bem, a primeira coisa que você deve ter notado na nossa primeira leitura é que nós temos aqui rimas. Olha aqui as rimas. Vou fazer aqui com a primeira estrofe. A palavra servia está rimando com pretendia e a palavra bela está rimando com ela. Então eu tenho a rima A, B, B, A. É uma rima emparelhada, como nós chamamos. Agora, além disso, você também vai notar que há, pelo menos no primeiro verso, uma repetição de um fonema. Aliás, não é esse o poema, é o outro. É um outro poema que eu preparei, mas não vem um caso. A segunda parte que eu gostaria que você notasse é o seguinte, que esse poema, ele tem um número de sílabas em cada verso iguais. Olha só. Aqui, ao fazer a separação silábica, e nós chamamos isso de escansão para contar o número de sílabas do poema,
Quando você tiver vogais átonas, isto é, vogais fracas, que se encontram em sílabas diferentes como vogais vizinhas, você vai contá-las como se pertencessem à mesma sílaba. E o restante das palavras você separa silabicamente, seguindo as regras de separação que nós seguimos na separação silábica. Então, tenho aqui, ó, sete. Mas aqui, fazendo uma correção, como o E e o A estão se encontrando, ficam na mesma sílaba. E aí eu continuo aqui, 7 anos de pastor Jacó servia. E aí você vai notar o seguinte: a última palavra, a sílaba mais forte, servia, é o vi. Na dúvida de saber qual é a sílaba mais forte, você pode fazer o seguinte: mentalmente, como se você estivesse chamando servia. A sílaba que se alongar mais é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então você vai contar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. Na palavra pastor, a sílaba tônica é o tor de pastor, e aqui vi de servia. Se nós fizermos essa mesma contagem de sílabas nos versos seguintes, nós vamos descobrir que nós estamos diante de um soneto que tem 10 sílabas. Portanto, ele é um soneto com 10 sílabas métricas. Deixa eu ajeitar só aqui a nossa iluminação para voltar. Cadê? Perdemos a iluminação. Vamos continuar sem iluminação mesmo. As 10 sílabas. Além disso, além de você perceber que tem as 10 sílabas, você pode classificar o tipo de verso que nós temos aqui. Nós temos 10 sílabas, nós fizemos a escansão, contamos o número de versos, e nós podemos dizer que nós temos aqui um poema com versos decassílabos. Por quê? Porque são 10 sílabas. Especificamente versos decassílabos heróicos, porque a sexta e a 10ª sílaba são sílabas tônicas. Esse é um aspecto da morfologia, melhor dizendo, da fonética ou dos sons do poema. Quanto à morfologia, é você olhar as palavras que estão compondo o poema. E nesse caso aqui, nós vamos olhar os substantivos e os verbos. Nós vamos fazer o seguinte: para os substantivos, nós vamos sublinhar, e para os verbos, nós vamos circular, certo? Deixa eu ver enquanto isso, se eu consigo recuperar realmente a minha. Aqui, ligou novamente. Deixa eu colocar de volta e a gente prossegue a nossa aula. Aqui, melhorou. Então vamos lá. Vamos fazer isso primeiro com a primeira estrofe, vendo os substantivos e os verbos. Substantivos. Eu tenho anos, pastor, Jacó, Labão, pai, Raquel, Serrana. Aqui no terceiro verso, quais são os substantivos que eu tenho? Marque aí rapidinho no seu papel, se estiver impresso ou onde você puder anotar. Marcou aí? Se for o caso, dê uma pausa. Agora eu continuo aqui. Aqui eu tenho também o substantivo pai. E no quarto verso eu tenho o substantivo prêmio. Esses são os substantivos que eu encontro no poema. E os verbos que eu encontro são servia, eu tenho também servia novamente aqui, e pretendia. Se eu me concentrar aqui, olhando para os substantivos, em todas as estrofes, aqui na segunda estrofe, eu tenho dias, esperança, dia. Eu tenho o substantivo pai, bem aqui, o substantivo cautela, lugar, Raquel, Lia. Aqui, ó, indo para o terceiro, eu tenho a palavra pastor, enganos, pastora. Eu tenho também o substantivo outros na última estrofe, melhor dizendo, anos, na última estrofe. E também tenho os substantivos amor e vida. Embora apareçam aqui alguns substantivos abstratos, é verdade, a maior parte dos substantivos não são abstratos. Nós temos substantivos concretos e abstratos aqui habitando o mesmo poema.
Agora, o que nós devemos atentar é que, quanto aos verbos desse poema, deixa eu olhar de novo aqui a minha iluminação. Quanto aos verbos, a maioria dos verbos, eles dão ideia de ação ou de passagem de tempo. Veja aqui os verbos que nós temos: passava, contentando, usando, dava, indicando ações mentais ou ações físicas. Eu tenho aqui vendo, fora negada, aqui eu tenho uma locução verbal, aqui eu tenho outra locução verbal, começa de servir, que mais? Dizendo, servira e fora. Bem, quando eu listo aqui os verbos, como nós acabamos de ver, nós podemos notar o seguinte: eu não sei se vai melhorar a luz, eu liguei uma outra luz aqui, mas o que é que nós vamos notar? Quanto aos verbos, a maioria deles está no passado. Ó, servia, servia, pretendia, todos estão no pretérito imperfeito. Passava, pretérito imperfeito, dava, pretérito imperfeito. E nós temos também, aqui na terceira e quarta estrofe, os tercetos neste caso, o destaque para os verbos fora negada, tivera merecida, que é pretérito mais que perfeito. E aqui também servira e fora, mais uma vez pretéritos mais que perfeito, indicando que a história que o poeta está narrando é uma história que já se passou. Ele faz um jogo de palavras entre verbos no passado, que dão a ideia de habitualidade, continuidade. 7 anos o Jacó trabalhando por Raquel, mas ele foi enganado por Labão, que no lugar de Raquel deu Lia para ele tomar em casamento. Mas o seu amor por Raquel, ainda que ele tivesse sido enganado, o fez trabalhar mais 7 anos por Raquel, dando um total de 14 anos. E observe que o poema tem 14 versos. Olha que genialidade do Camões. O que eu quero que você note aqui é o seguinte: essa mudança dos verbos, embora estejam no passado, mas aqui sai do pretérito imperfeito, dando ideia de habitual, servia, para servia, pretendia, para o servira e fora, indicam que o amor do Jacó por Raquel é um amor tão grande que é como se fosse um amor eterno. Ele mais servira, ele mais iria servir, ou usando o tempo verbal que ele usa aqui, que é o pretérito mais que perfeito, passado do passado, ele mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Esse jogo de tempos verbais é importante dentro do poema, porque dá a ideia de eternidade, um amor eterno que ultrapassa a própria vida. Tão longo amor para tão curta vida. Outra coisa que deixa eu ver se eu não esqueço de alguma coisa, a sintaxe. Bem, a sintaxe do poema, você vai ver, por exemplo, que na primeira estrofe aqui nós temos o Jacó como sujeito, porque quem servia a Labão era Jacó. Mais uma vez, quem servia ao pai era Jacó, mas Labão servia a ela. Então nós vemos que o Jacó ele está como sujeito ativo, contentando-se com vê-la, mas a partir do sétimo verso, quem é que usa de cautela? É o pai. E quem dava a Raquel no lugar de Lia? Também era o pai. Então muda aquele que está na condição de sujeito que está agindo, o sujeito da oração. Agora é o pai que está usando de cautela. É o pai que está dando Raquel no lugar de Lia. Quando nós vamos para a terceira estrofe, nós temos aqui o pastor num momento de reflexão, vendo que fora negada a sua pastora, como se não a tivera merecida. Momento de reflexão. Para na quarta estrofe, o terceto, ele começa de servir, ele volta a servir por mais 7 anos.
dizendo, mas servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Ele coloca a sua condição de servir por amor como servir por um amor que ultrapassa a própria vida. Veja aqui a sintaxe de perceber quem são os sujeitos de cada verbo nos em cada uma das estrofes nos ajuda a perceber essa mudança que ocorre dentro do poema. Bem, deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa na plaquinha. Vimos a fonética, um pouco da morfologia, dando ênfase ao verbo, sintaxe, semântica. Semântica é o significado das palavras e as figuras de linguagem que nós temos aqui. E, é claro, o contexto. Bem, o contexto. Camões ele viveu na época do classicismo, influenciado pela cultura greco-latina, mas também pelo cristianismo, especialmente de influência da Igreja Católica medieval e do neoplatonismo. Então são essas as influências que estão nesse poema, que é um poema clássico, usando a medida nova, que era o soneto, mas trazendo um tema bíblico. E essa é uma parte do contexto. Por quê? Porque essa história aqui é um intertexto, se inspira numa história bíblica sobre Jacó, Raquel e Lia. Jacó, que é um dos patriarcas que faz parte da formação do povo de Israel. E você encontra isso no capítulo 29 de Gênesis. Inclusive, eu recomendo que você dê uma lida no capítulo 29. Isso vai ampliar o seu conhecimento e os detalhes o seu entendimento nos detalhes que tem lá no texto da Bíblia, Gênesis 29, para você entender alguma coisa que eventualmente não tenha ficado claro para você aqui no poema. Então faça esse exercício e na próxima videoaula nós vamos para o ler para apreciar, que é o terceiro nível de leitura. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bem, tão longo amor, tão curta a vida. Olha só, nós temos uma antítese aqui, figura de linguagem. Nós não poderíamos deixar de falar, né? Tão longo amor, tão curta a vida. Olha aqui uma antítese. Interessante, né? Então, até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.